Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre amplificadores operacionais em circuitos integrados. O tópico de amplificadores operacionais ele já foi estudado em Eletrônica 1, onde a gente considerou os amplificadores operacionais como uma caixa preta, a gente viu como é que funcionava, como é que usava, diversas aplicações. E depois em Eletrônica 2 a gente passou a disciplina inteira discutindo uma série de conceitos e técnicas de projeto que são usados para projetar amplificadores operacionais. Mas agora o que a gente quer fazer é dedicar algum tempo para estudar a estrutura de amplificadores operacionais projetados em circuitos integrados. Nesse sentido, a gente vai começar pelo seguinte, né? Há atualmente uma predominância do uso de amplificadores operacionais do tipo MOS, né? Na verdade do tipo CMOS em microeletrônica, tá? Mas eles são projetados, na maioria das vezes, tendo em vista alguma aplicação específica em mente. Tá? Então, o projeto ele normalmente é feito procurando otimizar algum critério, né? Como, por exemplo, uma característica como você ter um ganho DC elevado, ou ter uma boa largura de faixa, tá? Ou então que tenha uma boa execução do sinal de saída. Tá? E a maioria das vezes, esses amplificadores operacionais, CMOS, eles são utilizados em projetos internos de circuitos do tipo VLSI, né? Ou seja, são circuitos integrados que têm uma série de estruturas internas e parte dessas estruturas, às vezes, é necessário um amplificador operacional, ou até mais de um amplificador operacional, e é nesse sentido que a maior parte dos amplificadores operacionais CMOS são utilizados. Ou seja, eles são parte de circuitos maiores. Tá? E por conta disso, a gente pode se dar o luxo de focar em especializar ele para que tenha determinada característica otimizada, como eu exemplifiquei há pouco. Né? E o mais importante disso é que, na maioria das vezes, eu não preciso me preocupar em fazer a interface desse amplificador operacional CMOS, que está dentro de um circuito maior, com uma conexão externa para um circuito integrado, né? Nem para poder alimentar uma carga externa ao circuito integrado. E isso facilita muito o projeto. Na maior parte das vezes, a carga desses amplificadores operacionais CMOS são capacitâncias da ordem de poucos picofarads, o que significa impedâncias muito elevadas. Então, não preciso me preocupar em fazer um estágio de saída para amplificadores CMOS desse tipo. Isso facilita muito o projeto. Né? E por conta disso, a maior parte dos amplificadores operacionais CMOS utilizados são de uso para um fim específico. Quando a gente precisa de um amplificador operacional para uma faixa de aplicações mais ampla, né, normalmente a gente ainda volta ao uso dos transistores bipolares. Né? Existe a possibilidade da gente fazer amplificadores operacionais usando a tecnologia BI-CMOS, né, que o BI é de bipolar e o CMOS de CMOS, onde a gente procura combinar o que cada tecnologia tem de melhor. Então, eu uso, por exemplo, o estágio de entrada CMOS, porque eu consigo impedâncias de entrada elevadíssimas, mas o estágio de saída, por exemplo, eu faço com transistores bipolares, que eu consigo resistências de saída bem mais baixas. Tá? Só que o projeto de circuitos do tipo BI-CMOS ele é mais complexo. Ele envolve uma maior quantidade de etapas, isso faz com que o custo de produção seja mais elevado e a possibilidade de ocorrerem erros no processo de fabricação também é maior. Tá? Então, muito frequentemente, a gente, quando vai pegar o esquema elétrico de um amplificador operacional que a gente usa em laboratório para aplicações corriqueiras, na maioria das vezes eles são implementados com transistores bipolares. Alguns exemplos disso é o TL084, o LF356, o LM324 e o bom e velho 741. Tá? Desses que eu citei, o 741 é o mais antigo e é um dos mais populares e ainda é muito utilizado, apesar dele estar no mercado há mais de 40 anos. Tá? Porque ele realmente foi um projeto assim, à frente no seu tempo, tanto é que ainda é usado até hoje, né? E incorpora no seu projeto diversas soluções que são realmente muito criativas. Tá? Nesse sentido, vale a pena o estudo do 741 para a gente conhecer a estrutura interna de um amplificador operacional tão clássico, né? E mesmo porque, como eu disse, muitos dos conceitos utilizados no projeto dele
valem a pena ser estudados para a gente aprender, tá? Então, nesse sentido, vamos dar uma olhada aqui na estrutura interna do 741. Como vocês podem ver aqui, tá? A gente tem o esquema elétrico do 741 e esse é um circuito que ele já traz para a gente algumas demarcações das partes dele, né? Então, uma primeira coisa a ser importante, né, é a gente ser capaz, né, de identificar, né, as diversas partes que compõem o 741. Então, por exemplo, vejam aqui, tá? Aqui eu tenho a corrente de polarização de entrada. Esses dois transistores aqui, Q12 e Q11, junto com o resistor R5, eles formam, tá, eles formam o meu espelho de corrente que produz a corrente de referência IREF, que é usada para polarização do circuito, tá? Eles, obviamente, por exemplo, o Q11 está em espelho de corrente com Q10, né? Aqui a gente vê Q9 e Q8 também formando um espelho de corrente que vai alimentar esse aqui, que é o estágio de entrada, tá? É um estágio de entrada que usa carga ativa, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Depois a gente tem aqui um segundo estágio, que é um estágio para dar ganho elevado, né? A polarização desse segundo estágio é feita com esse transistor aqui, que também está em espelho de corrente com Q12, tá? Aqui a gente tem o nosso estágio de saída, certo? Com transistores Q14 e Q20 operando de forma complementar para produzir a corrente de saída que é entregue. Aqui a gente é parte da polarização desse estágio de saída, que é um estágio de saída classe AB, a gente vai falar disso mais adiante, tá? E aqui a gente tem Q15, Q21 e esses resistores R7 e R6 fazendo uma parte de proteção, né, da saída. Também temos o transistor Q24 fazendo uma proteção de curto-circuito, Q22 também tem esse papel de proteção. E aqui a gente vê esse capacitor aqui, ó, de 30 picofarads, ele está ligado na realimentação do segundo para o primeiro estágio, e ele é um capacitor que é utilizado para poder fazer para fazer a compensação de frequência, tá certo? Bom, então, dito isso, tá? Vamos passar na sequência aqui para falar um pouquinho sobre as diversas partes que a gente viu, tá? Então, por exemplo, vamos começar falando sobre a parte de polarização, certo? Então vejamos aqui, né, a parte de polarização. A gente começou a mostrar aqui a polarização pela geração da corrente de referência, né? Então a corrente de polarização de referência ela é obtida pelos transistores Q11 e Q12, tá? Ligados como diodo, tá? E pela resistência R5. Então a gente vê que Q12 está ligado como diodo, Q11 está ligado como diodo, R5, né, que é igual a 39K, faz esse papel junto com eles. A corrente de polarização do estágio diferencial de entrada, que é esse estágio aqui, ó, o estágio diferencial de entrada, ela se dá por uma fonte de Widlar. Veja aqui embaixo, ó, que a gente tem uma fonte de Widlar entre Q11 e Q10, né, já que eu tenho esse resistor R4 aqui no emissor de Q10, tá, uma fonte de Widlar. Tá? E a gente tem um outro espelho de corrente formado por Q9 e Q8, tá? Que também fazem parte da polarização do primeiro estágio. Lembrando que o primeiro estágio, na verdade, lembrando não, falando aqui o primeiro estágio, ele é composto por Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. Então, esses são os transistores que formam o primeiro estágio do nosso 741. Além disso, a corrente de referência IREF, né, ela também é usada para fornecer duas correntes proporcionais nos coletores de Q13. Q13 é um transistor um pouco diferente, ele tem um coletor duplo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois mais adiante. Então, a corrente que sai do coletor Q13B, ela vem para polarizar o segundo estágio, tá? E a corrente que sai do Q13A, ela é utilizada na polarização do estágio de saída, tá bom?
Além disso, os transistores Q18 e Q19, eles têm um papel na polarização do estágio de saída, que é um estágio de saída classe AB. Bom, como a gente comentou já previamente, existem alguns transistores que estão aqui para poder fazer proteção de curto-circuito. Esses transistores, normalmente, eles estão cortados e eles só operam caso o circuito seja conectado de alguma forma indevida, tá? Esses transistores, especificamente, são Q15, Q21, Q22 e Q24, certo? Então, normalmente, a gente não vai considerar eles nas análises que a gente vai fazer mais adiante, a gente vai supor que eles estão cortados, porque eles só devem atuar em caso de problema. E depois a gente vai analisar em como é que eles atuam nessas situações. A parte de proteção de curto-circuito também engloba os resistores R6 e R7, tá? E esse resistor R11 que está aqui ligado em Q24, tá bom? Falemos um pouquinho então do estágio de entrada. Bom, na verdade o 741 ele é formado por 3 estágios. A gente tem esse estágio de entrada aqui, tem um segundo estágio e tem o estágio de saída. O estágio intermediário, que é o segundo estágio, é o que é o responsável por dar a maior parte do ganho, tá? O estágio de saída ele vai fornecer, além da proteção de curto-circuito, uma baixa impedância de saída, e o estágio de entrada ele é responsável por fornecer uma proteção para que, caso as entradas do amplificador operacional sejam ligadas de forma equivocada, ele não seja danificado, e também ele pode dar um certo ganho, obviamente, também, né? E ele vai se encarregar de entregar para o projeto uma elevada resistência de entrada, como é necessário, tá? Então, no estágio de entrada, os transistores Q1 e Q2, que a gente vê aqui, tá? Eles funcionam como seguidores de emissor, fazendo papel, né? Fazendo com que a resistência de entrada seja elevada, entregando um sinal de entrada diferencial para o amplificador diferencial de base comum formado por Q3 e Q4, certo? Logo, né, o estágio de entrada ele é formado pela versão diferencial da conexão em cascata de um coletor comum, que é o Q1, tá, com um base comum, que é o Q3. Tá? Então, Q1 está conectado como coletor comum, Q3 está conectado como base comum, e eles dois juntos estão conectados como uma cascata coletor comum, base comum. Só que é a versão diferencial disso, que a gente estudou previamente na disciplina de Eletrônica 2 e viu que ela tem como característica uma excelente resposta de frequência. Tá? Porque nenhuma dessas duas configurações, nem a coletor comum nem a base comum, sofre do problema do efeito Miller. Então, essa configuração tem uma excelente resposta em frequência. Além disso, os transistores Q5, Q6 e Q7, tá? Com os resistores R1, R2 e R3, certo? Eles formam um espelho de corrente que resulta numa carga ativa de valor elevado, tá? O que obviamente vai ajudar a ter um ganho elevado nesse primeiro estágio e permite que eu faça a tomada de saída simples, certo? Sem ter problema de redução na minha CMRR, tá? Na minha Common Mode Rejection Rate, certo? Então, tudo isso a gente consegue usando essa estrutura do primeiro estágio. Bom, além disso, como a gente estudou na disciplina de Eletrônica 2, todo amplificador operacional ele tem que ter um circuito deslocador de nível, que desloca o nível do sinal CC, de modo que o sinal de saída tanto possa excursionar no sentido positivo como no negativo. Tá? No 741, essa função é desempenhada pelos transistores PNP Q3 e Q4. Tá? Embora esses transistores PNP eles tenham um desempenho ruim em baixas frequências, como a gente já viu, né, por conta da menor mobilidade dos portadores de carga positiva em relação aos portadores de carga negativa, o seu uso em configuração base comum não afeta significativamente a resposta de frequência do 741, porque a gente não tem o problema do efeito Miller, certo? Além disso, eles trazem para a gente uma outra vantagem, que é o seguinte: eles protegem o nosso amplificador operacional da ruptura na junção base-emissor. O que é que acontece? Q1 e Q2, por serem do tipo NPN, eles têm um problema que se eu ligar
uma tensão muito elevada entre base e emissor, essa junção ela rompe e eles são danificados. Isso é para que isso aconteça, essa ruptura aconteça, basta tensões da ordem de 7 volts. Tá? Então, por exemplo, uma coisa muito comum, sobretudo quem está começando no laboratório de eletrônica, é ao invés de conectar o que deveria conectar na entrada a tensão de alimentação, que às vezes é 12, 15 volts. Pronto. Fazendo uma coisa dessas, vai danificar os transistores, quer dizer, iria danificar os transistores Q1 e Q2 se eles estivessem sozinhos no projeto, porque eles só suportam até 7 volts. Porém, como eles estão conectados nessa cascata coletor comum, base comum, com Q3 e Q4, que são transistores do tipo NPN, isso não acontece. Porque os transistores, perdão, são transistores do tipo PNP, né? Q3 e Q4 são transistores do tipo PNP. Então, os transistores do tipo PNP, diferente dos NPN, que tem a junção base-emissor que rompe em torno de 7 volts, eles aguentam tensões muito mais elevadas na junção base-emissor, da ordem de 50 volts, sem risco de ruptura. Então, por conta disso, essa conexão em cascata que a gente tem aqui, ela fica protegida de eventual erro na conexão, né, do sinal de entrada, se a pessoa que está montando o circuito, por equívoco, ao invés de conectar o sinal de entrada, onde deveria, conecta na entrada do amplificador operacional uma das tensões de alimentação. Ele vai resistir por conta da proteção que os transistores PNP, Q3 e Q4 vão fornecer, certo? Bom, vamos falar então agora do segundo estágio, que é esse aqui, né? O segundo estágio ele é formado por Q16 e Q17, tá? Além dos resistores R8 e R9, tá? Q16 ele funciona como um seguidor de emissor, né? A gente vê que o sinal de entrada que sai aqui, ó, ele entra na sua base e a gente toma a saída no emissor dele. Então ele funciona como seguidor de emissor. Tá? A função disso é prover uma elevada resistência de carga para o primeiro estágio, para que isso não impacte, reduzindo o ganho que se obtém do primeiro estágio. Tá? E, além disso, né, a gente tem Q17, que nesse caso tá funcionando como emissor comum. A entrada está na base, a saída é tomada aqui, ó, no coletor de Q17, certo? Agora veja que interessante, Q17 ele está utilizando uma carga ativa, que é fornecida pelo coletor B de Q13, tá? E Q17 tem uma resistência de emissor no caminho do sinal, o que significa que Q17 está conectado com resistência no emissor, portanto uma realimentação negativa. Tá? Mas a gente vai conseguir um ganho elevado nesse segundo estágio por causa do uso da carga ativa que a gente tem aqui, certo? Bom, a saída do segundo estágio, como a gente viu aqui, ela é tomada no coletor de Q17. Tá? A gente vê aqui a conexão do capacitor de acoplamento, né? Que está conectado da saída do segundo estágio para a entrada do segundo estágio, no caminho que vai sofrer do efeito Miller, certo? Para poder fazer a compensação de frequência para garantir a estabilidade do circuito, né? E a gente vai usar o efeito Miller nesse caso para permitir o uso de um capacitor pequeno e ele ter o efeito de um capacitor correspondente maior. Esse capacitor ele é de apenas 30 picofarads, mas apesar disso, para vocês terem uma ideia, ele ocupa o espaço de 13 transistores bipolares regulares, né? Imagine se a gente não usasse ele no caminho de realimentação, não sofresse a multiplicação de Miller, o tamanho do capacitor que a gente tem que colocar para poder conseguir alcançar esse efeito e o espaço que ele ocuparia na pastilha de silício, tá? Bom, mas como a gente conectou esse capacitor aí nesse ponto e fez a compensação de frequência, a gente vai ver que o 741, vai ver isso mais adiante, ele tem um polo dominante em 4 kHz, perdão, em 4 Hz apenas, ele tem um polo dominante em 4 Hz, e daí em diante ele tem uma queda estável de 20 dB por década, certo? E que por conta da separação de polos resultantes da adição do capacitor CC no caminho de realimentação, os demais polos são transladados para frequências muito altas, garantindo que o 741 mantém essa queda de 20 dB por década estável por uma ampla faixa de passagem, tá? E ele vai obter, então, como resultado final, uma faixa de passagem de ganho unitário, ou seja, um FT de 1 MHz, certo?
Então, isso conclui o comentário sobre o segundo estágio. A gente passa agora para a parte final, né, que é o estágio de saída. Tá? Então, o 741, como eu disse antes, ele tem um estágio de saída do tipo classe AB, formado pelo par Q14 e Q20, certo? Que são complementares, né? Q14 é NPN, Q20 é PNP, certo? Além disso, os transistores Q18 e Q19, tá? Que são alimentados pela fonte de corrente que está, né? A corrente vem aqui, ó, do coletor de Q13A, certo? E ela vai servir para polarizar os transistores Q14 e Q20 de acordo com o que é necessário para um estágio de saída classe AB. O transistor Q23, que é esse que está aqui, tá? Ele atua na configuração seguidor de emissor e ele serve para minimizar o efeito de carga do estágio de saída sobre o segundo estágio. Como assim? Ele garante, né, que eu tenha uma resistência de entrada alta para o estágio de saída, o que vai fazer com que o segundo estágio enxergue uma resistência de carga alta e isso impacte pouco o seu ganho, que eu estou almejando um ganho elevado pelo uso da carga ativa. Só que tudo isso poderia ser perdido se a resistência de entrada do estágio de saída não fosse devidamente elevada. Tá? E isso a gente consegue utilizando o Q23 na configuração seguidor de emissor, certo? Bom, então isso dá uma ideia para a gente da estrutura do 741, né, das diversas partes dele, mas numa próxima aula a gente vai fazer uma análise mais detalhada disso. A gente vai começar primeiro fazendo uma análise DC, depois a gente vai fazer uma análise de sinal e assim por diante, até a gente conseguir cobrir todos os aspectos necessários para a gente poder conhecer a forma de operação do 741. Por hora é só isso, eu agradeço a atenção de vocês.